Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Trocando ideias pela TV Canção Nova, mais uma vez com muita alegria, junto com você, discutindo aí juntos sobre temas do seu interesse, né? Você que participa conosco, que pode ligar, que pode mandar o seu fax, que pode mandar o seu e-mail. Já estamos, inclusive, abertos à sua participação desde já. Para nós vai ser um enorme prazer receber a sua contribuição. Esse programa só acontece desta forma. Eu, Oswaldo Luiz, com muito prazer hoje, excepcionalmente aqui, substituindo meu amigo Ricardo, impossibilitado, mas por estar aqui hoje, está em viagem, mas na próxima oportunidade, se Deus quiser, ele já está aqui de novo. Mas vamos lá então aos nossos meios de você participar do Trocando Ideias de hoje. Nosso telefone já à sua disposição, o 012-560-2000. 012-560-2000. Nosso fax é o 012-561-2074. 561-2074. E por fim, o nosso e-mail especial aqui do nosso programa, trocando.ideias@cançãonova.org.br. Estamos aguardando a sua participação. Hoje conosco aqui, Padre Jonas Habib. Tudo bem, Padre? Bem, graças a Deus e com muito gosto, né? Por várias razões, às vezes a gente se ausenta, mas também porque nós estamos em campanha. Depois foi a beleza da ordenação do novo padre da Canção Nova, o Padre Aparecido, né? Então, com isso, eu me ausentei, né? Mas, graças a Deus, dessa vez por razões ótimas, né? A campanha, que nós só podemos agradecer. Acho que nós vamos comentar sobre isso no programa de hoje. Vamos até fazer isso já, né? Como é que o senhor avalia essa campanha? Como é que o senhor, no seu coração, viu o resultado dela? A cada mês nós tocamos num milagre. Você que é jornalista, né, está bem por dentro da situação financeira do Brasil. E você que sente na carne a situação econômica do Brasil, você sabe que realmente 617 mil, né, arrecadados em 6 dias, é um verdadeiro milagre, né? Claro, um verdadeiro milagre de reação do povo. Nós só podemos agradecer a Deus, porque Ele está investindo na Canção Nova, e segundo, só podemos agradecer a você, né, porque foi a sua reação que fez com que esse milagre acontecesse. Igualzinho o que aconteceu na multiplicação dos pães. Se o menino não desse generosamente os 5 pães, que não era nada para aqueles homens, e 3 peixes, não haveria o milagre da multiplicação. Aliás, no filme de Franco Zeffirelli, né? Sim. O cineasta, ele até mostrou bem a situação daquele menininho, né? Que a gente pode às vezes imaginar, e o cineasta fez isso também, com todo aquele medo, receio, vou dar aquele pouquinho meu, não vai resolver nada, eu vou ficar sem. E o constrangimento mostrou bem, do menino, né? Essa situação, né? Mas ele foi e deu, e aí o milagre aconteceu. Nas bodas de Caná, a mesma coisa. Se os servos não tivessem enchido as talhas de água, não teria depois o vinho. Tiveram um trabalhão que parecia inútil. Para que eu vou encher as talhas de água enquanto precisa de vinho? Você talvez tivesse pensado, mas o que adianta eu fazer essa doaçãozinha se eles precisam de 617 mil? Foi justamente você encher as talhas com o que você tinha. Deus fez o restante do milagre. Muito obrigado a Deus, né? E muito obrigado a você, que foi a causa pela qual Deus pôde fazer o milagre. E nós não estamos sozinhos, a Luzia está aqui também, né? Estou aqui participando, né? É claro, Luzia, seja Desde bem-vinda. pequenininha, uma das palavras que eu mais ouvia na minha casa é que eu era xereta. Ah, é? Então, assim, também... Você acha que não mudou? Não Aliás, mudou em nada. xereta... Eu já estava falando aqui até sem ser apresentada, né? É um jeito amistoso, né? Graças a Deus. Espoleta, xereta, eram os nomes que eu ouvia assim a meu respeito. Então não mudei muito não. Mas eu refletindo sobre a campanha do projeto Dai-me Almas esse mês, eu estava pensando aqui, Padre Jonas, e digo para você que nos acompanhou, que quando o Padre Jonas marcou a ordenação do Cido, né, mais um padre na Canção Nova, graças a Deus, não ligamos com os dias da campanha. Sim, porque a campanha naquele tempo era sempre no final do mês. Sempre no final do mês. Mas veja só, hoje, vendo os acontecimentos, nós podemos dizer que Deus já tinha em mente, nos dias de plena campanha, dar um presente. Um presente para a Canção Nova, que é um sacerdote.
Um presente para a igreja que a Canção Nova representa, Sim. como meio de comunicação católico. E um presente para você, para sua casa, para sua família. Porque mais um padre na igreja, mais um sacerdote, você imagina os milagres que acontecem em cada Eucaristia celebrada por um padre. E aqui, Padre Jonas, eu não sei, o senhor como padre se confirma isso, e como também nosso fundador, que nós não tínhamos nenhuma ideia que a ordenação fosse cair justamente quando for marcada, né, a ordenação do Cido, Padre Cido hoje, nos dias da campanha, que Deus queria mostrar para nós, olha, é um presente. Exatamente. Para a Canção Nova, é um presente para o povo. Exato. Além do milagre, né, da doação, está aí o grande presente de Deus. Nós demos um pouco e Deus deu muito mais para a gente. Né? Deus devolveu algo inédito, né? Algo inédito. Um padre, a gente nem calcula que seja de bem para a igreja toda. Muito bem. Estamos aguardando a sua participação. Enquanto isso, vamos atendendo aqui já algumas que chegaram até a gente. Começando com o Padre Jonas. Tá bom, vamos lá. Uma pessoa que não quer se identificar, da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Gostaria de saber o que vem a ser os termos Monsenhor, Cardeal e Arcebispo. Tá bom. E depois vai ter uma outra perguntinha, mas eu faço daqui a pouco. Tá bom. Então vamos lá. Veja, na linha assim do sacramento da ordem, né, é o bispo, é o papa e é o padre. Então, em linha do sacramento de ordem é isso. O bispo, ele é o sucessor do apóstolo. Entre os apóstolos, aquele que praticamente chefia a igreja, é a cabeça da igreja, que é o papa. Né? E depois do bispo, vem os padres, que recebem o sacramento da ordem. Agora, o que é o Monsenhor? O Monsenhor é apenas um título de honra para um padre que prestou serviços relevantes à igreja, né? Que ficou anos a fio de fidelidade numa igreja, numa paróquia, que fez obras de grande alcance para a igreja acaba agraciando esse padre, não é? Manifestando um reconhecimento com o título de Monsenhor. Mas é apenas assim, um título, não é mais do que isso. Isso não acrescenta nada nem na sua função e nem mesmo, muito menos hierarquicamente. O Monsenhor é um padre que recebeu da igreja justamente a honra do título de Monsenhor. O que é o arcebispo? Isso é interessante saber. A igreja é dividida, né, em províncias ou regiões. Então, naquela região, naquela província, unem-se várias dioceses. Nós aqui, por exemplo, nós temos a diocese de Lorena, a diocese de Aparecida, a diocese de Taubaté e a diocese de São José dos Campos. São 4 dioceses que formam uma região, a região do Vale do Paraíba, estado de São Paulo. Né? Então, é uma região bem definida esta. É o Vale do Paraíba, estado de São Paulo. E aí, então, existe uma província eclesiástica. Então, entre os 4 bispos, há um que é como que o cabeça deles. Arqué, em grego, é cabeça. Daí, arcebispo, né, é justamente aquele que encabeça os outros bispos dentro daquela província. Né? É um cargo de coordenação que ele recebe dentro da província. Então, isso é o arcebispo. O arcebispo é alguém que coordena os outros bispos dentro de uma região, dentro de uma província eclesiástica. E o que é o cardeal? O cardeal é um bispo, né, que o Papa escolhe, né, para o seu conselho. O Papa é rodeado de um conselho. São assessores do Papa. São assessores diretos do Papa. Inclusive, com frequência, cardeais nossos vão a Roma, chamado do Santo Padre, né, onde o Santo Padre quer conversar com eles, quer consultá-los, eles intervêm, eles dão as suas opiniões, trazem as suas contribuições, o Papa os encarrega de certas tarefas, de estudar certas situações, são o conselho do Papa. Alguns permanecem em Roma, né, e outros estão espalhados pelo mundo, como nós temos os nossos cardeais aqui no Brasil. Né? Eles permanecem no Brasil, mas estão muito ligados ao Santo Padre. E são os cardeais que elegem um Papa quando o Papa anterior faleceu. Então, vamos ver o que são os cardeais. Os cardeais são o conselho do Papa. Mas, como o sacramento da ordem, eles são bispo.
Eles não são mais do que isso. É um bispo que o Papa escolheu para fazer parte do seu conselho cardinalício, que decidem com o Papa, que ajudam o Papa e que elegem o próximo Papa. A mineira lá de Montes Claros também pergunta, Padre Jonas, se é correto a gente usar a expressão adorar. Se é pecado a gente dizer adoramos alguém ou algo, tipo, adoro gelatina. Adoro gelatina. Adoro sorvete. Adoro sorvete. Não é? Adoro assistir a TV Canção Nova. Isto, né? Não é pecado. O interessante é que as palavras, infelizmente, elas vão perdendo o sentido. Elas enfraquecem a palavra. Você sabe muito bem que esse adorar que a gente usa muitas vezes, não passa de gostar e de gostar muito. Infelizmente, a palavra acabou perdendo o sentido como muitas outras. Como amor, né? Que é uma palavra tão vazia hoje, né? Como é que é? Amor. Amor. Se fala tanto amor, né? Exato. E, infelizmente, esvaziou-se no seu sentido. Claro que nós cristãos devemos primar por isso, né? E devemos corrigir a nossa linguagem. Não é bom dizer eu adoro sorvete. Não, diga eu gosto de sorvete. Nós cristãos devemos corrigir a nossa linguagem, mas não vamos fazer disso um cavalo de batalha, não vamos pensar que isso seja pecado, porque a gente sabe o que é adorar mesmo, que só se adora a Deus. E a gente sabe também o que se subentende na expressão eu adoro gelatina, ou eu adoro sorvete, né? Ou eu adoro andar de carro. Não é? A gente sabe que não se trata de adoração, mas de gostar muito. Primeira pergunta para a Luzia, mais uma pessoa das Minas Gerais, agora de Cambuquira, né? E quer saber o seguinte: sua filha de 23 anos está namorando um protestante. Somos muito católicos e nossa família está sofrendo muito com este relacionamento. O que se pode fazer num caso como este? Até digo assim, de primeira mão, graças a Deus que ela está namorando um protestante. Pelo menos tem uma religião, é cristão. Importante isso. Agora, nós sabemos que não é fácil, justamente por causa das diferenças, mas é possível. Eu até gostaria, Oswaldo, de citar aqui o Novo Catecismo da Igreja Católica, que vai ajudar bastante você e toda a família, até assim para desdramatizar a situação. E os membros da família começaram a acolher, inclusive o casal de namorados, porque se gostam e pensam que futuramente poderão construir um lar, isso vai ter que ter diálogo em família, inclusive de ambas as partes, não só na família católica, mas também na família dele que é protestante. Vamos ver o que a Igreja Católica nos diz a respeito disso. Está no número 1634 do Novo Catecismo, quando vai falar a respeito dos casamentos mistos. Diz assim: a diferença de confissão entre os cônjuges não constitui obstáculo insuperável para o casamento, desde que consigam pôr em comum o que cada um deles recebeu na sua comunidade e aprender um do outro o modo de viver a sua fidelidade a Cristo. Olha que bonito. Não é causa de obstáculo, mas de respeito e de mútua ajuda para que ambos e os dois possam viver a sua fidelidade a Cristo. Eu até sugiro que você deve ter em casa o Novo Catecismo da Igreja Católica. Se não tiver, é bom que tenha em mãos. Toda a família Toda devia a família. ter uma, né? Eu penso que, assim como nós católicos, nós cristãos, precisamos ter a Bíblia e agir com a Bíblia na mão, nós temos que ter o Catecismo da Igreja Católica em mãos. Porque muita coisa que a gente tem dificuldade de entender, de compreender, ou até de saber a vontade de Deus, saber a vontade da Igreja, o que são as diretrizes para a nossa vida, está aqui. Tudo para a nossa vida cristã. Então você poderá aí consultar melhor os números 1633 e seguintes, que fala tudo sobre os casamentos mistos e a disparidade de culto.
Então, falando aí a respeito do casal de namorado, não é coisa de se assustar, é coisa de se conversar. E o quê? O exercício de o respeito mútuo, a fidelidade a Cristo. Nós sabemos que os protestantes, infelizmente, são mais fechados do que os católicos para isso. Mas, se os dois se gostam, tem que começar do namoro a exercitar isso. Assim como o namoro é um tempo de conhecimento para chegar ao casamento, e é o casamento ideal que Deus quer para dois jovens, assim também o namoro em questões religiosas. E aqui falando, graças a Deus que os dois são cristãos. Graças a Deus que estão professando o Cristo, Senhor. Então agora é questão de ir conversando, partilhando, sendo fiéis a Cristo Jesus, respeitando as diferenças, tá? Porque mesmo com relação a Nossa Senhora, com relação aos sacramentos, tudo isso vai ter que se conversar muito. Não só com o cônjuge, mas experiências com a própria família do rapaz. Mas não é questão de ficar triste, né, Padre Jonas? De maneira nenhuma. Porque até a melhor maneira, se vocês como pais não estão satisfeitos com isso, não é impedindo. Se vocês impedem agora, não querem saber e até reprimem e tudo mais, o que acontece nos jovens, eles também reagem e daí eles vão se fechar muito mais, né, nesse namoro. Né? Ao passo que se vocês como pais, né, mostram que vocês estão preocupados, que vocês estão mostrando para eles que eles vão criar uma complicação, né, que vai ser mais difícil para eles. Né, mas vocês entram justamente em diálogo, né, daí eles vão se defrontar. Daí o rapaz vai ter que se defrontar com a sua família. E talvez o próprio rapaz não aguente. Mesma coisa, a sua filha vai ter que se defrontar com a família dele, protestante. E daqui a pouco a sua própria filha vai perceber que ela não vai conseguir conviver com a sua sogra protestante, com o seu sogro protestante, com a sua cunhada protestante. Né? Se é difícil conviver com sogra, se é difícil conviver com cunhada, é verdade, não é, Luzia? Né? Se a sua filha conviver com uma sogra protestante, com uma cunhada protestante, ela vai perceber. Então, ela mesmo vai perceber as dificuldades na qual ela está entrando. Se você pai, se você mãe, simplesmente faz cara feia e não quer saber, né, os jovens vão forçar a barra, reforça, eles vão querer provar que eles podem, que eles vão, que eles se amam, etc. Após que vocês cedem um tanto, daqui a pouco eles mesmos têm que medir forças com a situação. Primeiro entre si, depois de família com família. Daí eles vão perceber o peso que eles vão carregar. E talvez as coisas se resolvam do jeito que vocês estão querendo. E depois, se nós somos cristãos convictos, por exemplo, a sua menina é cristã convicta, é católica convicta, e o rapaz é protestante convicto, há possibilidade, sem um machucar o outro, de maneira nenhuma, do respeito de que cada um viva a sua fé da maneira com que a sua família criou, entendeu? Agora, é claro, se a sua filha é uma cristã relaxada, uma católica relaxada, ou ele é um protestante fiel, aí corre risco. Está tem que haver maturidade, a grande possibilidade de ser uma hora de conversão para sua própria filha. Ou para ele também, não sei, às vezes ela é convicta e ele não. Mas o importante sobretudo, esse aconselhamento, essa conversa sempre contínua, sem resistência. Porque, como o Padre Jonas falou, dois jovens, quando a família resiste, aí que às vezes faz até por birra. Faz por birra. Infelizmente. Agora, aqui é uma complicação. É assim, duro. Uns dias atrás, eu fiquei admiradíssimo que a moça estava namorando uma pessoa paraplégica. E sabia que a pessoa era paraplégica, não é? E namorando firme, já era noiva, né, de um rapaz paraplégico. É um heroísmo? Mas que ela está contraindo uma complicação para a vida dela, está. Né? Igualmente é importante, é lindo, mas a pessoa tem que ser muito consciente. Igualmente os nossos jovens têm que saber que eles estão contraindo uma complicação. E é um risco. É um risco e uma complicação. É um risco porque nós estamos dialogando no assunto, mas acho que é bom um pouquinho. Por exemplo, não, e tem a questão da criação dos filhos, que depois tem que ser pensado, filhos. né? Vai ser criado em que igreja?
Eu não consigo ficar sem falar de Maria, mãe de Jesus, a Nossa Senhora. Você não consegue ficar sem ir à missa, sem comungar. Não consigo sem ir à missa. Sem rezar o seu terço em casa. Em tirar o terço do bolso e em rezar. usar o meu tercinho aqui junto com a minha aliança. Você não consegue deixar de colocar um crucifixo no seu quarto, na sua casa. Você não consegue deixar de colocar uma imagem de Nossa Senhora ou um quadro da Sagrada Família na sua casa. São ou não são complicações? São complicações. Mas entre uma pessoa completamente alheia à religião e um protestante, é preferível um cristão. É isso que eu quis dizer. Certo. Resumindo. Muito bem. São temas assim que fazem o nosso Trocando Ideias, né? Daqui a pouquinho, após o intervalo, nós vamos ter, por exemplo, a conversa sobre cremação, né? É possível ou não, é válido ou não um cristão, após a morte, optar pela cremação de alguém? É uma das questões que nós vamos conversar aqui com o Padre Jonas, vamos conversar com a Luzia depois também do intervalo sobre um assunto também muito interessante. Quando a gente reza por alguém, essa doença pode voltar, sara do momento, mas depois volta? Será que a oração foi mal feita ou não? É uma pergunta que está feita aqui também para a Luzia. E tantas outras. Olha, já chegaram várias perguntas, agradecemos a audiência. Agora, nesse momentinho? Essas perguntas todas aqui. Essa aqui foram que chegaram agora. Olha só quantas vamos já. Por elas, então vamos ter aqui bastante que conversar após o intervalo, mas antes dele eu queria também já mostrar para os nossos telespectadores algumas coisas aqui que o nosso departamento de audiovisual separou para a gente. Vamos começar aqui com o quebra-cabeça do Cantinho da Criança. Não é? Eu gostei demais. Gostou, padre? Então eu vou segurar e o padre comenta. Só não digo adorei, porque não devo usar, devo corrigir minha linguagem. Mas gostei demais. Eu adorei. Adorei. Olha ali. Quebra-cabeça do Cantinho da Criança. Tem cada Por que coisa você gostou, linda padre? aqui. Como é que é? Por que você gostou do quebra-cabeça? Porque criança gosta de quebra-cabeça. Até a gente gosta, né? Falar a Não verdade. É? E ao invés de usar um quebra-cabeça qualquer, sem muito sentido, né, vai usar quebra-cabeça com motivos, né, que tem razões de ser. São as figuras do Cantinho, né, que são apresentadas aqui, aí. São as figuras do Cantinho que são apresentadas aí. Qual a criança vai se familiarizando com todos esses personagens e com toda a catequese e evangelização que se faz no Cantinho. E tem aqui até 4 anos. É bom que os pais saibam, né, aí nesse tempo que nós estamos vivendo, dando presente para as crianças, assim como tem joguinhos para todas as idades, tem esse quebra-cabeça até 4 aninhos. Sim. Porque não é para uma criança de 7, 8 anos, claro, que para ela isso vai ser infantil demais. Mas para uma criança de 1 a 4 anos é um excelente quebra-cabeça. Tá, então, essa aí vamos dizer que seja a nossa indicação desse primeiro bloco do nosso programa, do Departamento de Audiovisual Canção Nova, que você pode encomendar pelo telefone 012-560-2000. Eu acredito que se você for rápido, dá para você encomendar ainda para o Natal, hein? Esse tempo que a gente tem que dar aí tantos presentes, né? Para afilhado, amigo invisível, amigo secreto, não sei como é que você chama na sua cidade. E a produção soprou aqui para mim que tem para maiores de 4 anos. Tem também? Não é só até 4 anos, é por faixa etária. Então tem outras opções. Eu adorei. Tem outras opções também. Então aí você fica bastante livre para ver, conforme a idade, fazer a sua escolha, tá ok? Então ligue para a gente, 012-560-2000, para você encomendar esse quebra-cabeça do Cantinho da Criança. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Quando todo é escuro, quando creas que ninguém te quer, se passa. Pensa que existe alguém que te ama, é verdade. Pensas que alguém te quer e contigo sempre está. Pensas que quem te ama é Jesus. Quando penses que esta vida se revela impossível cada 24 horas, mais ou menos. Quando existam barreiras
que não te deixem amar. Pensas que alguém te quer e contigo sempre está. Pensas que quem te ama é Jesus. Pensas que alguém te quer e contigo sempre está. Pensas que quem te ama, pensas que quem te ama é Jesus. Se eu estivesse falando as palavras de um homem da história, seria uma interessante notícia, mas não. O ano passado eu entrei com minha esposa ao Santo Sepulcro, à tumba de Jesus. E quando entramos, falei para minha mulher: olha, Lizzie, olha, que se passa? Não está? Está vazio. Está vivo. Teu Deus está vivo e te ama. Isso é maravilhoso. Não estamos falando de um morto. Está vivo e te ama. Quando penses que esta vida se revela impossível, quando existam barreiras que não te deixem amar. Pensa só. Pensas que alguém te quer e contigo sempre está. Pensas que quem te ama, que é, jovens? É Jesus. Pensas que alguém te quer e contigo sempre está. Pensas que quem te ama, pensas que quem te ama é Jesus. É Jesus. Juntos mais uma vez aqui no Trocando Ideias, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores, que podem ser feitas pelo telefone 012-560-2000, também através do nosso fax, que é o 012-561-2074, e por fim pelo nosso e-mail, que é o trocando.ideias@cançãonova.org.br. Deixamos algumas questões aqui no ar. E a primeira, vou dirigir aqui ao Padre Jonas, que é da Joana de Goiatuba, Goiás. Gostaria de saber se a Igreja Católica aprova a cremação. E vale a pena a gente, mais uma vez, ir para o catecismo da Igreja Católica, não é? Não é a opinião nossa, mas é a opinião da Igreja. 2.300, se não me engano, a Luzia pode me ajudar, 2.301. 2.301, isso. 2.301. Estou chegando já. É onde fala justamente toda a questão dos nossos corpos, né? Bonito isso aqui. Deve-se dispensar os melhores cuidados aos corpos dos defuntos. Eles devem ser tratados com respeito e com caridade, na fé e esperança da ressurreição. O enterro dos mortos é uma obra de misericórdia corporal, que honra os filhos de Deus, que foram templos do Espírito Santo. E diz, a Igreja permite a cremação
se esta não manifestar uma posição contrária à fé na ressurreição dos corpos. Então, primeira coisa, a igreja permite? Permite. Permite que os corpos sejam cremados. O que a igreja não pode permitir é isso, se essa cremação, ela significa uma descrença na ressurreição dos mortos. Então, deixa-me dizer antes pelo positivo. Por que os judeus sempre enterraram os seus mortos e não cremaram outras coisas? Porque eles sempre acreditaram na ressurreição dos mortos. Eles, enterrando, estavam colocando aquele corpo como que uma semente. Nós, cristãos, continuamos o mesmo costume dos judeus, com mais uma razão. Mais do que eles ainda, por causa da ressurreição de Jesus, nós cremos na ressurreição do nosso corpo. Nós teremos um corpo ressuscitado como o de Jesus. Por isso nós, quando sepultamos os nossos mortos, nós estamos colocando os corpos deles com uma semente que um dia vai ressuscitar. Agora, é possível a cremação? A cremação é possível. Ainda mais hoje, questão de espaço e mil outras coisas. É possível? É, porque no fundo tudo vai voltar a pó. Mas o que a igreja diz é o seguinte: a cremação não pode significar para nós o que significa às vezes para pessoas pagãs. Bom, morreu, acabou tudo, queima o corpo, né? Fica só com aquelas cinzazinhas, terminou tudo. Não, isso não. Agora, é permitido cremar? É permitido cremar, sim, mas isso não pode significar um fim de tudo. Pelo contrário, nós temos que conservar igualmente a fé na ressurreição. Muito bem, estamos aí, agora respondida essa questão, vamos a outra que também nós deixamos aí suspenso para ser respondido agora, que é a questão que veio da cidade de Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Não conhecia essa cidade, não. E a pessoa que não quer que a gente se identifique, que identifique também, faz a seguinte pergunta: quando oramos pela cura de uma pessoa, depois de anos a doença pode voltar? Luzia. Quando oramos pela cura de uma pessoa, depois de anos, a doença pode voltar? Então, se nós oramos pela pessoa e a cura acontece, nós sabemos que Deus agiu. Deus curou aquela pessoa. Agora, vamos lembrar o que aconteceu com o rei Ezequias. O rei Ezequias estava muito doente. Suas lágrimas eram contínuas. Não havia esperança para a doença do rei Ezequias. Mas, ele orando, a sua oração subiu aos céus. E ele suplicou ao Senhor a sua cura. Porque ele já não sabia mais, ele já se via na região dos mortos. Tal era a sua enfermidade impossível aos olhos humanos. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele deu para Ezequias anos de vida, mais 15 anos. Disse a Ezequias: Ezequias, eis que eu te concedo mais 15 anos de vida. Deus curou Ezequias. E deu a ele a graça de mais 15 anos de vida. Quando nós oramos por uma pessoa, nós oramos para a cura, mas sobretudo para que a vontade de Deus se manifeste na sua vida. Se o Senhor cura na sua infinita bondade e concede àquela pessoa mais anos de vida, é graça. É oportunidade que ela tem de testemunhar o reino de Deus, de ser testemunha viva do amor de Deus para os homens, para o mundo. Agora, se após um tempo, como aconteceu com o próprio rei Ezequias, o Senhor dá novamente aquela enfermidade, aquela cruz para ela, entendeu? Nós temos que aceitar das mãos de Deus, como diz o próprio Jó. Se eu aceito a felicidade das mãos de Deus, por que eu não vou aceitar a infelicidade? Deus cura, Deus cura. Mas se novamente me vem a enfermidade, há um plano para isso. Nós lembramos da Dona Bia, sim, de Cruzeiro, uma senhora muito querida, muito amada aqui na Canção Nova, que o Senhor deu
a graça da cura de um câncer de pele, eu me recordo direitinho. Mas houve um momento que o Senhor já preferiu levá-la para o céu. Dos planos de Deus, nós não podemos discutir. Nós temos que aceitar as graças. Está me ocorrendo aqui, Luzia, também, que a gente aqui na nossa terra, na nossa vida, a gente sempre vai ter, nunca vai ter uma cura plena, né? Nunca vamos ter uma ressurreição plena. Estou pensando aqui que tivemos casos de ressurreição na Bíblia. Essas pessoas voltaram a morrer, voltaram. É impressionante isso, né? Porque Lázaro foi ressuscitado, mas depois morreu. Morreu. A filha de Jairo foi ressuscitada e ninguém nega a ressurreição, mas depois morreu. Morreu. O filho da viúva de Naim, né, foi ressuscitado por Jesus, mas depois morreu. Né? Então, não se nega a ressurreição. Não se nega a cura. Não se nega a cura. Embora depois possa acontecer uma doença e a pessoa até morrer dessa doença. Agora, eu também já ouvi uma vez alguém separando os sintomas da doença, porque às vezes a pessoa, surge um sintoma, ela já fica descrente de tudo, como se já tivesse perdido ali, como se tivesse retornado à doença, né? Isso é uma outra coisa importante. importante. E às vezes a gente tem que separar o que é sintoma e o que é realmente a doença. Não é? Que pode estar ali havendo apenas uma coisa sintomática e até de uma outra doença que não pode ser a mesma e tudo mais. Veja, você despertou uma coisa importante dentro desse caso, porque a pessoa aí só está fazendo a pergunta, pode voltar? A gente não sabe por que ela fez essa pergunta, né? Mas então, nós podemos acrescentar algo que pode ajudar muita gente. Alguém que teve uma doença, Deus curou, passam-se anos, pode ser que até essa pessoa que foi curada se acostumou com a cura, né? Descuidou-se da vida cristã, já estava levando uma vida cristã rotineira. Quando ela foi curada, ela estava toda entusiasmada com Deus, na igreja, nos grupos, testemunhando, fervorosa. Né? Depois ela também se esfriou, se acostumou, né? E de repente a enfermidade voltou. A pergunta é esta, voltou a enfermidade mesmo ou voltaram os sintomas? Né? A tentação estará se aproveitando agora para trazer uma falsa enfermidade, para que você descreia, inclusive, da cura que Deus fez, e agora acaba levando você para o buraco. Você que já vinha caindo, agora cai de vez. Pelo contrário, você tem todo o direito de reagir outra vez. Dizer, meu Deus, inclusive, eu estava relaxando. Eu fui curado uma vez, mas eu relaxei. Né? Me perdoa, Senhor, e eu retomo de novo. Eu peço outra vez a graça da cura. Você tem todo o direito de fazer isso. Né? Tem todo o direito de fazer isso. Agora, claro, como a Luzia disse, como nós dissemos aqui juntos, e pode ser também que Deus deu para você uma sobrevida. Durante um certo tempo, essa sua enfermidade desapareceu, mas agora ela retorna, porque Deus agora quer você com esta enfermidade. Né? Mas você tem todo o direito de reagir e voltar a pedir a Deus a sua cura. Muito bem. Lu, nessa mesma pergunta, essa pessoa também pergunta sobre o Cerco de Jericó. Ela queria saber o que vem a ser o Cerco de Jericó e como funciona. Então, o Cerco de Jericó é uma grande graça que está por todo o Brasil. E acredito mesmo que foi a própria Canção Nova que, vivendo a experiência, espalhou essa graça. Porque para nós aqui veio de Brasília, sim, da irmã Maria Isabel, que até doou a Canção Nova, a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Ela doou a imagem do Coração Imaculado de Maria. Isso. Nós adquirimos o Coração de Jesus. A todos que vêm aqui sabendo que foi uma doação da irmã Isabel, a partir dos cercos de Jericó. Sim. Que passando por aqui, ela disse, trazendo para o Padre Jonas, né, a imagem do Sagrado Coração de Maria, ela, falando sobre o cerco de Jericó, nós começamos a colocar em prática, que é o que é o cerco de Jericó. São orações, são dias de oração diante do Santíssimo Sacramento, são 7 dias. Isso, 7 dias e 6 noites. 7 dias e 6 noites, diante do Santíssimo Sacramento contínuo. Sem parar, 24 horas sem parar. Baseado no quê? Baseado no livro de Josué, capítulo 6, quando Josué convida os sacerdotes... Por ordem de Deus. Por ordem de Deus,
a irem com a arca durante 7 dias e 6 noites, rodeando as muralhas de Jericó, até que no 7º dia, no grito de louvor, as muralhas caem. Então, simbolicamente, o cerco de Jericó para nós, lá do livro de Josué, é isso. E aqui no caso, para nós, a Arca da Aliança, o que representa o poder de Deus, o que é o poder de Deus, é a Eucaristia. Então, nós ficamos ali em escala de adoração. Quando eu digo nós ficamos, são os grupos que fazem os cercos de Jericó. Em escala de adoração durante 7 dias e 6 noites. Para uma intervenção, numa intenção particular, que seja da comunidade, da paróquia, do grupo, ou de pessoas em particular. E os milagres acontecem. Nós temos visto aqui na Canção Nova, hoje, graças a Deus, fazemos o cerco de Jericó uma vez por mês, todas as casas da comunidade Canção Nova, e se espalhou pelo Brasil inteiro. É o poder de Deus se manifestando através da adoração ao Santíssimo, com a presença do Rosário de Nossa Senhora, é que o Senhor intervém como interviu ali nas muralhas de Jericó. O importante é que haja uma comunidade, que haja um grupo disposto a ir se revezando, de modo que durante todas essas horas haja gente adorando o Santíssimo Sacramento e rezando rosários. Essa dinâmica que é muito importante. É muito simples, isso pode ser recheado com cantos, com orações espontâneas, mas é adoração ao Santíssimo e o rosário. Eu até gostaria de dar a citação, pois porque não, é aí a você que perguntou pode refletir sobre esse texto. Josué, capítulo 6. Está no livro de Josué, no Antigo Testamento, capítulo 6. Você lê todo o capítulo 6, você vai ver aí as muralhas de Jericó caindo. E nós, graças a Deus, no cerco de Jericó, vemos as muralhas da nossa vida, de uma comunidade, de uma paróquia, de situações das mais diferentes, caindo a partir da adoração ao Santíssimo Sacramento e a presença do Rosário. Chega aqui uma pergunta, marcando aqui inclusive urgente, e a pessoa não pede para não se identificar. A pessoa pergunta o que fazer quando não sinto o amor de Deus. O que faço quando não sinto o amor de Deus, Padre? Se lança no amor de Deus. Eu sei que muitas pessoas se desesperam nessa situação. Se lance no amor de Deus e creia. Porque, sabe, é impressionante isto. Há grandes épocas na vida da gente em que nós não sentimos nada. Não sentimos nada. Você pensa que o Padre Jonas sente o tempo todo? Numa das minhas pregações eu falei isso. 60% da minha vida é aridez. 30% da minha vida é cruz. E 10% da minha vida é sensibilidade. Creia se você quiser acreditar. Mas o que eu estou falando a verdade apenas 10% da minha vida eu sinto todo o amor de Deus, a presença de Deus, 10%. 30% é cruz. É quando você está na cruz, você não sente. Quando você está no sofrimento, você não sente, porque o sofrimento toma conta de você. Você acredita na presença de Deus, você acredita no amor de Deus, é onde entra a fé, mas você não sente. Você não consegue sentir. Não é que você não queira sentir, você não consegue. O sofrimento, a cruz, envolve você. E eu devo dizer para você que 60% da minha vida é justamente essa situação de... Qual é a palavra que eu usei? Aridez. Aridez. A nossa vida é marcada por aridez. Aliás, um santo viveu muito isso, né? São João da Cruz, não é? Sim. Inclusive escreveu o livro. O próprio São João da Todos Cruz, os santos, um homem, vamos dizer assim, o santo por excelência da contemplação e da oração mística. E por isso que a gente até ressaltou ele aqui, né? Não Porque é? ele é alguém de oração mesmo. É o santo místico, né, por excelência, e que passou muitíssimo da sua vida em aridez. A aridez não retira o nosso amor por Deus. Pelo contrário, prova muito mais, onde você vive pela fé. Você acredita no amor de Deus. É isso que eu estou dizendo para você. Se você não sente o amor de Deus, se lance no amor de Deus acreditando nele. Né? É como você está no alto de um prédio e está pegando fogo embaixo.
os andares de baixo já pegaram fogo, então tem fumaça de todos os lados. Né? E lá embaixo alguém grita para você, pule, que aqui embaixo você tem segurança, você tem aqui uma rede elástica para você pular. O que você deve fazer? Embora você não veja, você se lança. Da mesma forma, o amor de Deus está aí, mesmo que você não sinta. A fumaça não deixa você ver. Lance-se no amor de Deus. Você diz assim, é muito fácil falar. Não, eu estou dizendo para você, eu me lanço todos os dias nessa rede. Muito bem, nós estamos aqui com o nosso tempo quase se esgotando e várias perguntas chegam aqui com um caso um tanto quanto urgente. Eu vou pegar esta aqui que talvez tenha um drama humano um pouco maior, que é de uma pessoa que não quer se identificar, do Rio Grande do Sul. A sua filha casou há 2 meses, Luzia, e seu marido é caminhoneiro. E nesses dias ele ligou dizendo que se ela não mudasse com ele para a casa da sua mãe, que é uma, a pessoa está dizendo aqui que é uma prostituta, ele não vai querer mais ela. A nossa família é católica. O que devemos fazer? É muito difícil porque o caso aqui está chegando quente e você dá uma opinião, você trocar ideias, assim, sem ver em loco, né? Assim, se ver em concreto a situação. Fica muito difícil falar, mas se o rapaz chega a telefonar, é porque vai ver que ele já conversou muito com essa moça. Não sei onde ele mora, aqui não está dizendo. Só se sabe que ele quer trazer a moça para morar com a mãe dele, que no caso aqui é chamado prostituta. Então fica muito difícil passar aqui uma palavra, uma receita, sinceramente, né? Uma receita. Muito difícil. Aqui, para mim dizer qualquer coisa, Oswaldo, eu teria que conhecer mais de perto. Sim, mas de qualquer maneira, Luzia, é diálogo, né? É diálogo. É preciso conversar isso muito bem conversado. E não por telefone, né? Não por telefone. Até o fato é que, me desculpe, eu sei que vem do Rio Grande do Sul essa pergunta, mas me desculpe até dizer assim, é muito forte chamar uma pessoa de prostituta. Será que é mesmo ou será que se pensa que é? Então, aí no caso, vai ter que se conversar, vai ter que se ter muita misericórdia, muito amor. Na verdade, o marido está querendo a esposa. Sim. Graças a Deus, ele está querendo a esposa junto Ruim se dele. ele dissesse, fica para aí que eu vou viver a minha vida. É caminhoneiro mesmo? Quando o Oswaldo começou a ler, eu até pensei que fosse chegar a isso. Mas está se vendo que ele está querendo ficar casado, Sim. ser marido. Eu penso que aí vai ter que ter muita prudência, cautela e mais caridade. E ver até o amor entre os dois, porque se os dois se amam, é opção dele levar a menina lá para a região da família dele. Então essa é a minha palavra. E entra muito o que essa moça, agora casada, ela pensa, né? Porque ela casou-se. Então, entra muito a decisão dela. E, claro, ela deve estar sabendo qual é a situação. Aí, deixa eu dizer claro, embora a gente, pai e mãe, fique com o coração na mão, não somos nós, pais, quem resolvemos. Filho casado é. Eles precisam resolver. Claro, a gente pai, a gente fala, a gente mostra, mas eles precisam resolver. Eles precisam até mesmo ter a maturidade de resolver. Então veja no caso, a sua filha entra muito nessa questão. Ela deve saber a fundo do que se trata. Mesmo se ela decida, não, eu não tenho condições de ir onde o meu marido quer me levar, eu vou ficar na minha casa. Mesmo que chegue a esse ponto. E mesmo ao contrário. Eu vou enfrentar, eu me casei, não é? Eu vou, que meus pais me ajudem, que meus pais me deem fortaleza, eu vou com a fortaleza de Deus para tentar salvar o meu casamento, né? E ao mesmo tempo não correr risco nenhum para onde eu vou. Na verdade, essa moça, recém-casada, 2 meses, ela é que precisa resolver, bem resolvido. Eu falo aqui como pai, como padre,
Não somos nós quem resolvemos. Quem resolve são eles que se casaram. Pai e mãe entram para aconselhar. E se são casados há 2 meses, ela sabia com quem ela estava casando e sabia a família dele. Infelizmente nosso tempo se esgotou, né? Esse assunto aí a gente poderia entrar em outros aspectos, mas infelizmente nosso tempo foi-se e a gente vai se despedindo já, agradecendo a sua audiência, a sua companhia e marcando o encontro para a próxima oportunidade. Luzia, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Padre Jonas, suas palavras finais e a bênção. Fico sempre aqui com uma obrigação de pedir a Deus que Ele seja presente na sua vida. Que você receba a graça do dom do conselho. Porque muitas vezes é só Deus mesmo. Muitas vezes é só Deus mesmo. E nós não podemos entrar com as nossas ideias, não podemos entrar com as nossas fantasias, não podemos entrar com os nossos sonhos, não podemos entrar com as nossas pretensões, não podemos. Só Deus mesmo. O dom do conselho existe, meu irmão. O dom do conselho existe. É Deus mesmo trazendo para nós, naquele momento, a orientação que vem dele. Eu estou pedindo a Deus o dom do conselho para você. Porque em muitíssimas situações, só Deus para nos orientar. E esta bênção que eu peço para você. Bênção de um Deus que é todo sabedoria e amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.